Vou começar o Pop Verso de hoje conversando com você aí, 30 a mais, a galera da minha geração. Vocês lembram, há muito tempo atrás, quando a gente precisava ir numa locadora, pegar o filme ali, o filme físico pra assistir, ia pra casa, 48 horas depois tinha que devolver, às vezes a gente atrasava, pagava multa, então... Tem uma série agora na Netflix, Blockbuster, que fala justamente sobre esse momento. Agora, se você é 30 a menos, você não sabe o que é isso, mas a gente vai te explicar no programa de hoje. Além disso, a gente também vai falar sobre o ator de Heartstopper, o Kit Connor, que fez um tweet recentemente falando que é bissexual. Foi um movimento um pouco complexo ali, porque parece que ele foi pressionado pelos fãs para fazer isso. Então a gente vai falar aqui no programa hoje sobre bissexualidade e tem entrevista com Pedro Andrade, estreia da terceira temporada, nova temporada de Entre Mundos. O programa tá demais, então roda a vinheta e vamos começar. Vamos começar a nossa conversa agora com um tweet que viralizou de um ator de uma série que eu gosto muito. O nome da série é Heartstopper, fez muito sucesso na Netflix, conta a história de um grupo de adolescentes, de jovens ali, e eles estão descobrindo a sexualidade e um deles, que é este ator que está aparecendo, não esse daí, ele descobre na série que ele é bissexual. E aí o que aconteceu? Parece que a ficção foi para a realidade, porque o ator que interpreta esse personagem, o Kit Connor, ele postou esse tweet que a gente vai colocar aí na tela, ó. Voltei um pouco, eu sou bi. Parabéns por forçarem alguém de 18 anos a, abre aspas ali, sair do armário. Acho que vocês não entenderam a mensagem da série. Tchau. Por que ele fez esse tweet? O que aconteceu nos bastidores? Só para vocês entenderem, a gente está falando aqui de uma série que justamente fala sobre esse assunto e em setembro viralizou um vídeo desse ator de mãos dadas com outra atriz. E aí a galera começou a criticar dizendo que ele estava ali fazendo o que as pessoas chamam de queerbaiting, que é basicamente você ter algum benefício usando a causa, a comunidade LGBTQIA+, sem você declarar a sua própria sexualidade. Então, esse movimento pode ter causado esse tweet que ele fez recentemente falando sobre a bissexualidade dele. André Fischer está aqui comigo no estúdio. O André é diretor do Mix Brasil, que é um festival de cultura de diversidade, também é autor do Manual Ampliado de Linguagem Inclusiva. André, vamos falar um pouquinho sobre a bissexualidade. Por quê? A gente tem, né, o LGBTQIAP+, agora, e a bissexualidade muitas vezes é vista como uma indecisão, como uma pessoa que não sabe o que quer, uma pessoa que pode ser também hipersexualizada e criticada, como é o caso do Kit Connor, né? Então, em que lugar está a bissexualidade? Eu acho que a bissexualidade ela está num lugar justamente de quem não quer, não precisa necessariamente se definir, né? Eu conheço várias pessoas bissexuais que não necessariamente têm relações com pessoas de outro sexo ou do próprio sexo, mas que se entendem como bissexuais para deixarem aí as portas abertas para o que quer que venha a acontecer. Então eu acho meio esquisito nesse processo todo você forçar uma pessoa a entrar numa dessas letrinhas, numa dessas caixinhas. Não, eu acho que a beleza dessa sigla primeiro o mais, que está lá para estar aberto para quem não quiser entrar em lugar nenhum, é tipo o simpatizante de antigamente, né? Mas a bissexualidade, eu acho que ela é uma possibilidade. Eu acho que são pessoas que os bissexuais sofrem muito preconceito, tanto de gays e lésbicas quanto de heterossexuais, por teoricamente não se definirem. Mas eu acho que eu acho que todo mundo nasce potencialmente bissexual, né? Eu estava dando uma olhada enquanto você estava falando aqui na idade do Kit Connor, que é esse ator dessa série. Aliás, uma série belíssima. O André também assistiu e é ótima, né? Nossa, uma delícia. É ótima, ótima. Ele tem 18 anos e as pessoas estavam criticando ele por esse tal de queerbaiting, quase que dizendo que ele precisava publicamente falar sobre a sexualidade dele, principalmente depois de ter feito esse personagem na série. E como isso é difícil, né, para um jovem de 18 anos, uma pessoa pública,
ter que falar sobre isso. Dá pra ver no tweet dele que tem uma dor muito grande ali também, né? É engraçado que relaciona muito com o personagem, né, da série, que ele tá justamente vivendo esse drama. Ele faz o papel de um carinha um pouquinho mais novo, né? Sim. Mas que está vivendo esse drama de não saber se é heterossexual, se, né, se apaixona por um outro menino, qual que é. E eu acho muito estranho os fãs da série não terem entendido a mensagem. Eu acho que aí é justamente o tweet dele, porque a série fala exatamente sobre isso, que ninguém precisa se definir. E eu acho que a coisa mais interessante nos dias de hoje é justamente essa possibilidade da gente entender, acho que passar dessa história de cura gay, que a gente já sabe que isso não tem nada a ver, mas essa possibilidade de você transitar, né? Se o gênero pode ser fluido, que falar a orientação sexual. Então ninguém é obrigado a entrar em caixinha nenhuma, né? Então o fato dele eventualmente estar com uma namorada, né? Se ele foi visto com uma menina de mão dada, por que ele precisa estar sendo colocado dentro de uma gaveta? E essa história de sair do armário eu achei engraçado, né? Você sai do armário para entrar numa gaveta, de ser heterossexual ou de ser homossexual. Eu acho que quando as pessoas se colocam como bissexuais, elas estão respondendo a uma demanda dos outros, na verdade, de um posicionamento, mas elas estão querendo dizer que assim, olha, eu posso me interessar por qualquer pessoa. Você falou gênero, orientação sexual. Muita gente ainda não entende a diferença. Então, qual é a diferença? Olha, orientação sexual é você, a partir de um entendimento seu de gênero, então eu me entendo como um homem, né? Eu nasci, fui designado como um homem, continuo me entendendo como um homem, então eu sou um homem cisgênero. Se eu me interesso por outros homens, eu sou homossexual, por mulheres eu sou heterossexual ou bissexual. Se eu não tenho essas definições tão né, estritas. A identidade de gênero é isso, é você se entender como homem, se entender como mulher, ou como uma pessoa de gênero fluido, Sim. ou como uma pessoa não binária, né? São as possibilidades que a gente tem de identidade de gênero. A partir dessas identidades, a gente vê o que é a orientação sexual. Então, eu acho engraçado, quando hoje a discussão é mais justamente sobre identidade de gênero, então vão se desconstruindo, né, o que é ser homem, o que é ser mulher, fica mais fora, para mim, ainda mais fora do tempo ainda, a gente querer discutir orientação sexual. Porque se não está nem claro se a pessoa é homem, se é não binário, se é fluido, se esses conceitos todos estão meio que, né, sendo revisitados, como é que eu vou dizer que né, por exemplo, eu me entendo como um homem gay, porque eu me interesso por outros homens, tenho, né, relações com outros homens, mas eu me entendo como homem. Mas uma pessoa que não necessariamente se entende como homem, ela tem um entendimento como um gênero fluido, como é que você vai colocar ela dentro da caixinha Sim. de homossexual? Porque se ela tem um gênero fluido, então se ela se interessa por outra pessoa que é homem, mulher, ou agênero, ou não binário, o próprio conceito de orientação sexual já não faz mais sentido, né? Então, eu acho engraçado essas alturas do campeonato, uma moçadinha mais jovem que viu esse seriado ficar cobrando do protagonista uma definição sobre a orientação sexual dele, né? Sendo que o propósito, quando a gente fala sobre esse assunto, é justamente liberdade, né? Exato. Então, como é que você tem liberdade se você se limita a uma coisa ou outra? A ideia é justamente o oposto disso. Então, esse foi o tweet do Kit Connor, um tweet que viralizou, mas é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque a gente está falando de um jovem de 18 anos. André, antes de me despedir de você, eu adoro conversar com você sobre isso. Vamos falar sobre o festival? Oba, Mix Brasil, 30ª edição esse ano. Uau! Olha só. Que demais. Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade vai de 9 a 20 de novembro, aqui em São Paulo. Esse ano, além de cinema, que a gente tem coisas sempre incríveis, premiados em Cannes, Berlim, aquela coisa toda. Teatro, um monte de coisa interessante produzida da cena nova aqui, teatral de São Paulo, literatura, música com shows incríveis e um monte de experiência de realidade imersiva, realidade virtual, que vão estar espalhados pela cidade de São Paulo, quase tudo com entrada gratuita. Sempre incentivando a cultura da diversidade, importantíssimo. André, obrigada, viu? Super obrigado. Vamos para o nosso próximo convidado do Pop Verso de hoje. Eu queria que ele estivesse presencialmente aqui no estúdio. Ele não está, ele vai entrar online aqui para conversar comigo, mas é por um bom motivo, porque ele está por aí encontrando pessoas para trazer para a gente cada vez mais histórias incríveis. Meu querido colega de firma aqui, Pedro Andrade. Pedro, estreia Entre Mundos, próxima temporada no próximo domingo, dia 13. Que prazer conversar com você. A gente sempre fala sobre o Entre Mundos porque é um programa que levanta muita reflexão, faz a gente pensar, traz histórias incríveis e é um programa de encontros, né, Pedro? Então, quem você encontrou nessa temporada?
Nossa, Mari, muita gente. Antes de mais nada, obrigado pelo espaço. Eu queria estar aí com você também, mas eu não estou aí. Como eu disse, por um bom motivo. Na verdade, daqui a 2 dias eu parto para a fronteira dos Estados Unidos com o México, exatamente para gravar mais um episódio para essa temporada do Entre Mundos, que eu considero talvez a mais ambiciosa de todas as temporadas. Ambiciosa do ponto de vista geográfico e também do ponto de vista conceitual, né? A gente já começa essa temporada nesse domingo, às 10h30 da noite, com um episódio sobre a comunidade carcerária. A gente foi até Oslo, na Noruega. É a primeira vez que a gente vai até a Europa, então a gente foi também à Holanda, a gente foi à Hungria, a gente está indo ao México de novo. Eu estou muito orgulhoso, muito, muito, muito orgulhoso dessa temporada, até porque eu acho que pela primeira vez a gente não teve nenhum medo em falar sobre qualquer assunto. Então, a gente fala sobre alguns assuntos bem complexos, mas sempre com leveza, né? E eu acho que com humanidade. Eu acho que o Entre Mundos é uma plataforma para a gente dar megafone para muita gente que frequentemente não encontra esse protagonismo. Então, vocês estão vendo aí um episódio sobre lutadoras. A gente falou com a maior lutadora de jiu-jitsu do mundo, a maior lutadora de boxe dos Estados Unidos. Um episódio sobre veganismo. Mais de 80 milhões de pessoas no mundo hoje em dia são veganas. Um episódio sobre barriga de aluguel, que é uma coisa que parece que a gente já vem falando há muito tempo, mas vocês vão ficar impressionados com como esse assunto evoluiu. Um sobre fetiches e fantasias sexuais. Então, realmente, a gente não tem medo de falar sobre nada. Isso é bom demais, né, Pedro? E é muito legal e muito especial como você consegue transitar entre assuntos que não tem nada a ver uns com os outros, assim, mas com o seu olhar, que é um olhar muito interessante, que é um olhar que já traz uma bagagem muito legal, uma experiência muito legal de outras histórias, de outros encontros que você já fez, e isso só acrescenta em tudo. Agora eu queria te perguntar, estreia próximo domingo, dia 13, o episódio de estreia, tem algum spoiler? Tem um spoiler. Quem assistir a esse primeiro episódio dessa temporada, eu espero que todo mundo assista, vai me ver chorando como eu não choro há muitos anos. Eu não posso falar exatamente por quê, mas posso dizer que foi um acúmulo de emoções, de experiências, uma coisa que eu não estava prevendo que fosse acontecer. Foi um momento super espontâneo, mas, enfim, eu sempre digo que é um privilégio trabalhar nesse programa por muitos motivos, mas principalmente porque a CNN me dá uma liberdade singular de realmente falar sobre assuntos que sempre me despertaram curiosidade. Eu sempre fui interessado em comunidades marginalizadas, comunidades invisíveis quase, e essa questão, né, das prisões, essa questão da comunidade carcerária é uma coisa que sempre me interessou. Mas a gente não fala sobre esse assunto de uma maneira absolutamente apocalíptica, pesada, muito pelo contrário. A gente encontra as pessoas, os seres humanos que estão atrás daquela situação e atrás daquelas grades, né? Então, vocês vão conhecer pessoas que passaram por momentos impossíveis, inimagináveis, e vocês vão ver também o que isso fez comigo, o que isso gerou em mim. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Com certeza. 10 episódios, o Pedro passou por Estados Unidos, México e Holanda. Então, domingo, 13 de novembro, a partir das 10h30 da noite. Já prepara o lencinho, porque como o Pedro disse, a gente vai chorar, a gente vai se emocionar. Mas, além disso, a gente também, em outros episódios, dá risada, aprende. Acho que essa é a beleza do Entre Mundos. Pedro, obrigada, viu? Muito sucesso. Estarei lá domingo assistindo, prestigiando e vai ser demais. Tá bom, me diz o que você achou, me tuita, vou estar ligado nas minhas redes também. Um beijo enorme, obrigado para você e parabéns pelo programa. Estou sempre ligado também. Beijo! Hora de nostalgia aqui no Pop Verso. Se você, que nem eu, 30 a mais, você vai se identificar muito mais com esse assunto do que se você for 30 a menos. Você que tem 30 a menos, teve um momento da nossa vida aqui que a gente de fato ia para um lugar específico no bairro para
pegar um filme para assistir, o filme físico, pegar a caixinha do filme, levar para casa e devolver 2 dias depois. A gente demorava às vezes para devolver, pagava uma multa aqui e ali e tal. Então existiu esse momento na nossa história. E agora esse momento está sendo retratado numa série que estreou na Netflix. O nome da série é Blockbuster. A gente está com imagens aí na tela. Uma série que justamente fala sobre a Blockbuster, é uma versão ficcionalizada da última loja nos Estados Unidos. Boa parte do humor tá mesmo nessa ironia, né? Já que a gente sabe que os streamings chegaram e eles estão entre os motivos que provocaram o fim dessa rede de locadora de vídeo. E aí agora a Netflix, que é uma plataforma de streaming, lançou uma série sobre isso. Então os personagens mesmo, eles têm uma coisa meio de rancor, assim, com a Netflix. E vale lembrar, a gente tá falando da Blockbuster, que foi fundada em 85, declarou falência em 2010 e as últimas lojas da rede fecharam em 2014. Pra gente entender um pouquinho dessa história, desse momento, pegando carona aqui, pegando o gancho da série, eu tô agora com o Alexandre Maron, que é jornalista e podcaster, e eu vou te fazer a primeira pergunta que sugeriram aqui, porque você sabe que eu tenho roteiro, mas não sigo nada, mas é que eu acho muito engraçado, porque a galera da produção é tudo 30 a menos. E aí, eu acho que o pessoal não teve VHS, DVD, então a primeira pergunta é, você ainda tem VHS e DVD? Eu tenho alguns. Eu tenho alguns VHS, mas, enfim, porque eram coisas assim muito específicas, né? Mas eu tenho mais DVD e eu tenho Blu-ray. Agora... Mas virou decoração, vai? Virou decoração e virou uma coisa... você geralmente quer um objeto. A caixinha, eu tenho uma caixinha De Volta para o Futuro. Adoro. A caixinha é o capacitor de fluxo, aquela luzinha em triângulozinho assim que ela acende. Então, você põe lá na sua estante também para enfeitar. Virou decoração, gente. Claro. Mas antes, há muito tempo, de fato, era como a gente assistia esses filmes. Alexandre, essa série brinca muito com isso. Tem humor, tem um rancor também das plataformas de streaming. Dá para falar mesmo que foi a plataforma de streaming que começou esse movimento de acabar com essas locadoras? Sim, a plataforma de streaming ajudou a fechar o caixão, né? Acho que é um pouco assim. Porque, na verdade, aconteceu um monte de coisa, né? Quer dizer, pensa que, quando eu tive meu primeiro videocassete, era anos 80, final dos anos 80, uma coisa do tipo assim. A gente ia lá pegar aquela caixinha, aí quando você entregava, se você não rebobinasse, alguém vinha e falava assim, você tem que pagar a multa, porque você não rebobinou. Então a gente via o filme dessa maneira. E aí, às vezes, você ia ver o filme... E aí tava com problema de tracking. O que é tracking, gente? Não tem que saber o que é tracking. Porque era alguma coisa lá com a fita que tava dando problema. Nossa. Então você ajeitava a fita e tal. Então tinha aquelas particularidades. Quando a gente vai pro DVD, nossa vida fica muito mais fácil, gente, Sim. né? Putz, cabia o filme, cabia os extras, né? Era mó legal que a gente podia ver os extras de cada filme, o episódio, seja lá o que for. E principalmente, né? Porque o DVD facilita você ter temporadas de séries. Sim, né? Faz todo sentido. Super. Nossa, eu lembro muito disso. Eu brinco sempre que a locadora, obviamente não existe mais, a locadora do meu bairro, eles devem ter fechado com uma dívida minha lá de uns R$30, assim, porque era isso. Se você for o dono da locadora, me manda mensagem, a gente consegue acertar isso, assim, porque eu lembro que eu sempre esquecia a data de devolver, e aí depois eles colocaram para facilitar o negocinho que você ia lá e deixava, você não precisava nem entrar, né, na loja. A Blockbuster foi quem inventou isso. Nossa, maravilhoso. Agora, essa série, ela brinca muito com isso e ela traz uma questão que sempre faz sucesso, que é a nostalgia. Por que será que a gente precisa tanto da nostalgia? Será que o momento está tão ruim que a gente quer ficar voltando para o passado? Toda produção que traz nostalgia, toda produção que faz a gente lembrar de alguma coisa faz sucesso. Sempre faz, né? Pensa que um tempo atrás era assim, era... séries ou filmes sobre os anos... Bom, quando eu era moleque era sobre os anos 60, depois era sobre os anos 70, depois sobre os 80, agora sobre os anos 90. Então, assim, a gente vai, as décadas vão passando e a gente sempre volta. Quer ver a coisa mais... Toda série... Aliás, não vou dizer toda. Sei lá, 70% das séries que estão na televisão são sobre high school. Todo mundo passou por uma escola secundária. Verdade. E as pessoas vivem querendo fugir, mas ao mesmo tempo voltar ao que era bom daquela fase da nossa vida. Então, assim, a cultura pop está sempre capturando essa nossa nostalgiazinha. Agora, falando sobre as plataformas de streaming, a gente está aí vendo imagens da série, a facilidade é cada vez maior, né? Então, como a gente está lembrando aqui, eu e o Alexandre, antes você tinha que
passar na locadora, pegar a fita, você tinha que sair de casa, levar a fita para casa, você ficava o quê? 48 horas, mais ou menos, com a fita. Então, você tinha que assistir ao filme naquele período de tempo. Então, hoje, a plataforma de streaming, ela trouxe uma independência, uma liberdade muito maior, né? Pra gente assistir quando a gente quiser, a hora que a gente quiser. E isso é maravilhoso. A plataforma de streaming, o que ela fez? A gente tinha um monte de reclamações sobre a ideia de alugar filme, né? A gente queria ver filme na hora que a gente queria, né? A verdade é essa. Um bando de mimado nos anos 90, eu quero ver na hora que... Porque primeiro, assim, a gente não tinha controle nenhum. Aí veio o videocassete, aí a gente passou a ter TV por assinatura. Sim. Que aí tinha filme, série, que a gente conseguia assistir e tal. Aí a gente falou assim, não, eu quero mais. Então, quando a gente começa a ter o controle sobre isso tudo, né? E tem uma coisa que, assim, as pessoas geralmente criam a solução e aí depois alguém vai e organiza o mercado. Sim. Então, assim, o que aconteceu primeiro foi as pessoas começaram a compartilhar MP3 e compartilhar os torrents, os filmes pirateados. As pessoas faziam isso. Então, o que o streaming faz que é genial? Cara, se você não sabe mexer em computador, ficar entrando em site estranho para ficar achando coisa de pirataria, você não quer fazer isso. Putz, o streaming resolve todos esses problemas para você. Eu vejo o filme na hora que eu quero, eu não preciso me meter em nenhum site estranho, não preciso baixar nenhum arquivo estranho pro meu computador. Então ele resolveu todos esses problemas e ainda por cima, quer dizer, tá na minha casa, tá na minha televisão, tá no meu celular, tá onde eu quiser. E o preço, né? E o preço. Que também é claro que tem streamings mais caros, mais baratos, mas em média ali é um preço ok de se pagar. Sim. Lembrando quanto a gente pagava. Você lembra o preço de alugar? Sei lá, proporcionalmente era, sei lá, uns 20 pau eu não lembro. Uma locação, era. Até porque eu era jovem, era meus pais que pagavam. Era. Então, inclusive, se o dono da locadora for cobrar alguém, liga pra minha mãe, que eu não tenho nada a ver com isso. Alexandre, obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui. Adorei. E a série vale a pena? Vale a pena, é legal. Sim, é uma série engraçada e é uma série sobre ambiente de trabalho, né? Mas aquele ambiente de trabalho que já não está mais nos melhores momentos, já está a coisa começando a ficar mais difícil. Então, você vê os personagens tentando achar soluções, né? Mas quem vai usar agora locadora, não é mesmo? E aí eles vão fazendo essas soluções e é divertido. Então vale como dica também. Obrigada mesmo, viu? Voto sempre. Falou. É isso então, gente. Infelizmente, o Popverso fica por aqui. Nosso tempo acabou, mas tem a hashtag PopversoCNN. Manda mensagem, comentário, sugestão. Sei lá, quem você quer ver aqui entrevistado? Quem você quer ver aqui discutindo um assunto X? Deixa aqui nos comentários. Se você está assistindo pelo YouTube, a gente está sempre de olho também nos comentários. Ajuda a gente a construir o programa. A ideia é sempre essa. Amanhã a gente está de volta, hein? Beijo!